Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo de bate-papo, tá? Um vídeo bem reflexivo, análise das minhas experiências pessoais e um vídeo mais para poder fazer a amarração da segunda parte que eu vou estar falando sobre isso, tá gente? Então vamos lá, eu vou falar uma das experiências que eu tive na vida, tá? E aí depois eu vou fazer uma outra amarração da segunda parte. Eu me lembro que eu estava na academia, eu acho que faz uns 2 anos atrás, e eu entrei na academia. Mas eu entrei na academia, que eu estava numa outra, fui para essa academia com o objetivo de fazer exercício, focar no meu treinamento, que eu já tinha um planejamento para depois dos meus afazeres, dos meus exercícios. Eu não estava com um pensamento em mulher, tinha meus projetos. Lá na academia, tinha uma mulher lá, que assim que ela me viu, ela ficou atraída, interessada, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, como eu estava no meu objetivo, no meu treinamento, eu acabei não dando bola. Eu acabei não dando bola, não acabei não dando atenção, porque eu tinha que fazer os meus objetivos, tá? Treinamento, treinamento e comunicação, comunicação. Devido a alguns problemas que eu estava sentindo internamente naquela época, eu saí da academia. E aí eu fiquei pensando, cara, vai, não vai, vai, não vai, adicionar ela no Instagram. Aí eu peguei e, por conta desses problemas internos, eu adicionei ela no Instagram. Mas adicionei no sentido assim, ó, eu vou adicionar ela e e se e eu vou adicionar ela e tipo assim, não vou falar nada porque eu já sei como é que é a cabeça dessas mulheres. Aí beleza. Não falei nada, só adicionei, tá? Eu nem cheguei a dar um bom dia, boa tarde no sentido de se apresentar aquela coisa, mas como se fosse um seguidor. Aí passou um tempinho, né? Aí eu dei uma olhadinha no histórico dela, né? Que ela tava no story, que ela tava falando que ela comprou alguns produtos e que esses produtos era bastante caro pela quantidade de dinheiro que ela tava gastando, né? Ela conseguiu comprar mais ou menos uns 5 itens de produto lá de maquiagem, alguma coisa tipo assim, por R$ 80. Aí eu peguei e falei assim, não, é minha área, porque eu tô fazendo um projeto de autossuficiência, tô caindo fora do sistema financeiro. Aí eu mandei para ela mais ou menos 3 ou 4 áudios, explicando para ela da desvalorização do dinheiro. Porque eu tinha visto o real de 94, né? Onde o real de 94 até 99, o dinheiro tinha um poder de compra muito forte, né? E de 99 para cá, a gente vê essa desvalorização do poder de compra das pessoas, né? E expliquei para ela, mandei os vídeos para ela, mandei os áudios explicando para ela. Aí, como é uma coisa que ela questionou no story, eu esperava que ela desse lá um ok lá, pô, legal, bacana, porque ela era mais nova que eu, uns 2 anos, então ela não pegou toda a época do real. Aí ela não me respondeu, não me respondeu. Aí peguei e deixei de seguir ela na rede social. Deixei de seguir ela e fui fazer minha vida, né? Carta marcada, a gente não perde tempo. E aí, o que acontece? Passou um tempo, né? Um tempinho assim. Eu vejo que ela estava numa outra academia. E aí eu vejo que ela entra na academia lá, né? No caso, que eu estava na padaria, aí ela entra na academia. Eu tava com uma bicicleta bem engraçada, né? Aquelas bicicletas de guardar volume na traseira, né? Sempre as pessoas que fazem as compras, deixa na traseira um guarda-volume ali para poder carregar suas compras, né? Eu não sei o nome corretamente, tá, gente? Peço desculpa. Eu sei que tem uma bicicleta e atrás tem uma coisa que ela pode carregar as coisas. Não sei o nome. Aí eu olhei pra ela, né? E ela me olhou pra mim, né? Ficou me olhando.
Provavelmente ela deve estar pensando que eu estava com algum interesse nela. Já tinha morrido a história. E eu achei engraçado, né? Ela ir com uma academia, uma bicicleta tipo de guarda-volume atrás, né? Que guarda ali as coisas, as compras, alguma coisa tipo assim. Achei engraçadona, esquisitinho. Aí beleza. Aí passou um tempo, eu tive que ir lá no correio. Tive que ir lá no correio pegar uma postagem. Né? Parece que é uma coisa assim de Deus, tá? Não tem outra palavra. Parece assim que é um cronômetro assim, uma sintonia assim, que sempre acaba batendo com o ser humano, tá? Aí eu vou lá no correio, né? Mas antes eu vou trabalhar. E quando eu chego lá no correio, ela chega também de mototáxi, uns 3 minutos mais ou menos. Parece que é tipo um relógio de Deus mesmo, né? Até peço desculpa de falar assim de Deus, mas pô, muita coincidência a gente tem que estranhar, né? Tem que estranhar muita coincidência. Aí ela chega lá, aí fica na fila. Aí tem sempre o funcionário do correio que faz o confere da mercadoria, se realmente é ali. O código de postagem, melhor dizendo, aqui, né? O negócio do código de postagem. E aí, o que acontece, né? Aí ela pega e me pergunta pra mim alguma coisa lá, né? A minha vontade é ela mandar tomar naquele lugar, né? Essa era a minha vontade, de tão pau da vida que eu tava, né? Por ela não ter me respondido. Aí eu pego e respondo ela normalmente. Aí teve uma outra pessoa da fila também que acaba interagindo com ela. E aí encerra por ali. Cara de pau, né? Mandei uma mensagem pra ela, nem me respondeu lá. Aí beleza. Aí eu entro lá no correio, né? Porque a gente tava lá de fora. E quando eu entro lá dentro do correio, aí tinha que esperar as pessoas, né? Porque o correio tava com deficiência de funcionário, tinha que sentar e esperar a vez. E aí o que acontece? Aí ela pega, senta e começa a mexer no celular. Quando ela pega e senta e começa a mexer no celular, porque eu tenho mania de mexer no site de comunicação, rede social pelo notebook, ela começa a mexer pelo celular. Ela começa a mexer pelo celular. Quando ela começa a mexer pelo celular, eu começo a ver o Instagram dela, né? com aquele sininho, né, de notificação, e ela visualizando as mensagens. E aí eu fiquei furioso, né? Fiquei uma fera, né? Porque eu vi ela mexendo no Instagram, né? Porque ela tava na minha frente e eu tava atrás. E ela toda, tipo, se mexendo toda, né? Se mexendo toda no caso, né? Porque eu tinha atraído ela. E assim como ela também me atraiu, mas eu já tinha desconsiderado porque ia dar problema. E aí eu vejo ela mexendo ali no Instagram, né? E o Instagram tinha notificação, tinha as mensagens ali. E aí eu vejo ela mexendo lá e vendo as mensagens lá. E eu chego à conclusão que eu tinha mandado a mensagem, ou ignorou, ou não quis responder. E ficou por aí. E ficou por aí. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que mulher sem noção, né? Cara, pô, dá um bom dia, dá uma boa tarde, entendeu? Fala com a pessoa ali, manda não é retrô não, manda uma saudação, né? Uma questão de educação. Eu vi que ali é um absurdo, né? Um absurdo. E ela cheia de interesse de querer falar comigo, conversar alguma coisa comigo, mas como estava no ambiente ali, deixei de lado. E aí, quando eu pego o ônibus, né? E aí a gente começa aqui essa questão da comunicação, eu começo a me lembrar da segunda série minha, quando eu fiz a segunda série, né? Porque eu tinha mandado a mensagem, ela não me deu um retorno, não deu um agradecimento, não me respondeu, simplesmente me deixou no mudo. E aí eu começo a me lembrar das aulas de segunda série, aula de português. Não é uma matéria muito boa que
que eu consegui lidar muito bem, né? Embora eu vou ter que voltar, mas me lembrando, né, das aulas de português, que a professora sempre falava, olha, as frases, quando você escrever, você tem que colocar pontuação, você tem que colocar vírgula, você não pode começar uma frase só com uma palavra, você não pode fazer uma frase incompleta, que ela vai ter a metade. E foi para mim como se fosse um estalo, aquele estalo assim na nossa mente, aquela lâmpada que faz entender claramente o que está acontecendo. Muitas vezes numa rede social, de você mandar uma mensagem, a pessoa ignorar, não responder, não ser recíproca, simplesmente fica nula. E aí eu fiquei pensando, como é que uma pessoa, a gente manda uma mensagem e responde ela simplesmente não responde, e quando ela encontra, vai com a maior cara lavada, simplesmente ignora o que aconteceu e tá tudo certo. E aí eu comecei a entender que a formação nossa de seres humanos, muitas vezes, ela é incompleta. Por fora, a gente pode ter uma fisionomia de adulto, porque nosso corpo, nossas características, nossa idade, né, é tipo como se fosse uma promoção por tempo de carreira, tá? Mas por dentro, as nossas atitudes, o nosso comportamento ainda não se desenvolveu, ainda não se completou. Fisicamente, eu percebo muito isso, que a gente tem todas as características físicas, tá? Físicas de um adulto, mas a mentalidade e as atitudes ainda permanece ainda de um pré-adolescente, de uma criança ainda. Por mais que existe uma determinação falando que 18 anos as pessoas se tornam adultas, independentemente se ela fez ou não a escola, cumpriu alguns critérios. É uma promoção no caso. E quando eu me lembrei dessas questões de comunicação pela escrita, que também é uma comunicação por fala também, que acaba acontecendo, as pessoas às vezes não responder, aquela coisa toda, eu fiz o ligamento. E infelizmente acontece muito no coletivo, nos aparelhos modernos, essa falta de capacitação do ser humano se comunicar. Entende? Porque ele não consegue ainda, ele não se desenvolveu internamente para conviver no coletivo, para poder se comunicar com as pessoas. E muita gente fica confusa, né? Pô, eu falei com fulano, mas ela não completou a frase, ela não deu ponto final, ela nem começou a frase, ela nem me respondeu. Isso é um problema de desenvolvimento interno. Eu fiquei possesso, né? Evidentemente, quando eu vi ela mexendo no Instagram, né? No caso, né? Vendo as mensagens lá e não me respondido. Não ter dado uma saudação, não ter dado um bom dia, boa tarde. Eu não faria isso. Eu não faria. Eu respondo todo mundo. Só que infelizmente a gente vive uma realidade que muitas vezes o físico do ser humano pode parecer desenvolvido, mas internamente não. Um homem natural, um homem que vive de escassez, de falta de acesso, ia falar assim, cara, você deveria insistir, você deveria ter puxado conversa, aquela coisa toda. O problema não está na questão da vontade ou de querer se interagir, o problema está na questão da comunicação, que é incompleta. A mulher, ela tinha assim uma aparência, não sei, de aparência mais ou menos, né? No caso, não que isso seja um objetivo, mas assim, eu quando li essas coisas, eu vejo o problema hoje que muitos homens e muitas mulheres enfrentam da falta de comunicação. A tecnologia, ela surgiu para resolver os nossos problemas, mas hoje a gente vê muito mau uso da comunicação. Muito. E
dentro do ônibus, quando eu me lembrei da segunda série, para mim foi como se fosse um estalo das pessoas que não sabem ter uma comunicação de uma frase, só tem uma palavra, só tem uma meia frase, só tem uma vírgula. Ela não consegue se comunicar, não consegue se interagir. Entende? E olha que, como acabei de falar com vocês, ela tinha um sinal que realmente tinha interesse, tinha atração, mas não tinha força suficiente para bancar os pensamentos. Não tinha força suficiente. Então a gente vive hoje um problema muito forte de falta de comunicação, de interação, de convivência com as pessoas, e que isso gera de uma certa forma um mal-estar. Ou seja, se fosse numa rua passando e eu dando bom dia, boa tarde, a pessoa, de fato, de verdade, ela ia dar o bom dia, boa tarde. Entendeu? Se eu estivesse tirando uma dúvida, a pessoa iria responder. Também isso também traz uma reflexão se realmente as pessoas que a gente está andando e está convivendo, ou até se interessa, se elas são realmente o que são, né? Que é o bom dia, boa tarde, é uma coisa automática também, né? Essa também é uma outra questão. Mas eu estou querendo dizer que certos comportamentos na rede social, fisicamente, uma pessoa não faria isso. Então, de fato, de verdade também, as pessoas estão se desconectando do convívio, do que é conviver com o próximo. E quando eu vi essa atitude da pessoa não responder às próprias dúvidas que ela tinha no story, não agradecer, aquela coisa toda, não é nem uma questão de intimidade, é uma questão de educação mesmo. Para mim ficou claro, evidentemente, que nós temos seres humanos que são incompletos. Fisicamente tem a aparência física de um adulto, de uma pessoa que já goza da vida adulta, mas na parte da comunicação ainda é um pré-adolescente, ainda é uma criança, ainda não se desenvolveu. Entende? E muitos seres humanos passam por esse problema, muitos seres humanos passam por isso, por não entender certo tipo de comportamento das pessoas. As pessoas internamente, não dá para poder também perceber, elas não são fortes o suficiente para poder até fazer o beabá, o básico. Então a gente tem uma visão, a gente tem uma vida muito focada na criação, modificação, desenvolvimento, aprimoramento dos recursos naturais, né? Mas a convivência com os outros seres humanos, elas estão sendo deterioradas. Aparelhos modernos, aparelhos de ótimas qualidade, eficiente, mas quem usa muitas das vezes faz muito mau uso. Então logo se torna uma coisa inútil, entende? Porque quem faz o mau uso das coisas não utiliza o aparelho. Então é uma parada bastante reflexiva, bastante profundo, e é o que está acontecendo, certo? Eu vou fazer um segundo vídeo falando dessa questão das pessoas que não se desenvolveu, tá? E explicando por que muitas das vezes uma mulher não tem tanto interesse em ter um relacionamento sexual. Esse é um dos motivos, tá? Fui, gente.